Vamos lá, alunos do segundo ano do ensino médio, falar um pouco sobre calor e mecanismo de transferência. Qual a diferença de calor e temperatura? E também o seu mecanismo. Façam as anotações no caderno, será avistado e computado nota, ok? É muito importante todas as observações que não tem na apostila que eu vou falando aqui, anotar. E o videozinho também passar anotado para o caderno. Eu vou começar falando um pouco sobre a introdução de calor, tá? Calor é a grandeza térmica que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ok? A gente tem muito erro, assim, quando a gente não sabe falar que calor é só algo quente. Não, tá bom? O calor pode ser frio e quente. Tudo vai depender do seu sólido, do seu material, do seu corpo, ok? Então, o que acontece? Por exemplo, você pega o ferro agora aí da sua cadeira, se for de ferro, vai, qualquer pedaço de ferro que você tem. O seu corpo tem uma temperatura, ok? Quando você rela nesse ferro por muito tempo, ou melhor, segura esse ferro por muito tempo, vai uns 5 minutos, o que vai acontecer? O calor do ferro, que é uma temperatura fria, vai passar para a sua mão e o calor da sua mão, que é uma temperatura maior, vai passar para o ferro, entrando assim em um equilíbrio térmico, ok? Então não se esqueça, quando eu falo de calor em física, eu não estou falando de algo quente, e sim essa troca de temperatura para o menor para o maior. No nosso caso, esse exemplo que eu acabei de dar agora, a nossa temperatura é maior do que o ferro que está ali ao vento, enfim, num lugar que tem sombra. Então ele vai estar com frio, certo? Então a gente, na hora que a gente segura por muito tempo, a nossa maior temperatura passa para o corpo de menor temperatura. Deu para entender? Essa troca de calor só acontece porque a gente tem uma menor e uma maior, ok? A gente tem aí também, não se esquecendo da energia térmica, ok? Entre as duas porções de matéria, o corpo, que a gente já viu na outra aula que é a energia térmica. Agora, introdução de temperatura. A temperatura é considerada uma grandeza física. Ela representa a agitação das moléculas ou a energia cinética. Com essa grandeza, é possível avaliar o estado térmico de um corpo. O que eu quero dizer com isso? Temperatura é diferente de calor, ok? Então, calor a gente vai ter a transferência entre partículas, entre corpos. Temperatura, a gente está falando de agito de moléculas. Então, quando a temperatura está muito alta, as moléculas estão se agitando demais no corpo, ok? E quando a temperatura está baixa, como assim, fria, né, que a gente fala alta pressão, e da temperatura alta, baixa pressão. Quando a temperatura é fria, o que acontece? As moléculas elas estão estáveis, elas estão paradas, por isso que fica, o corpo permanece frio, ok? Então, agitação, calor, transferência de partícula para um corpo ao outro, tudo bem? Temperatura tem uma grande diferença. É a questão da agitação de moléculas, traduzindo bem aí para vocês. Além de provas como o Enem, vestibular, é importante a gente diferenciar as duas, calor e temperatura. Por que é importante saber diferenciar calor e temperatura? Muitas pessoas acreditam que calor e temperatura são sinônimos, mas, para a física, existem diferenças significativas entre esses dois conceitos, que eu acabei de explicar. Entender essas diferenças é importante para conseguir compreender diversos fenômenos que estão associados às variações de calor e temperatura, como o comportamento de gases, a dilatação e as trocas de calor entre os corpos. Então, olha a diferença de calor e temperatura. É muito importante para o nosso entendimento de vida também, né? Que até então, quando a gente fala com alguma pessoa, calor, a gente já imagina algo quente. E em física não é isso. Pode ser, a gente está falando de um corpo com maior temperatura e um corpo de menor temperatura. Ambos são calor, ok? Só que um com menor e o outro com maior. Já no calor, a gente tem três tipos de mecanismos de transferência, ok? Que nada mais é do que a sua condução, convecção e radiação, ok? Condução, transmissão de calor de molécula para molécula. Quando eu falo de condução, não ocorre no vácuo, ok? A ausência da matéria.
É o fluxo de calor, é a passagem de calor de um ladinho para o outro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imagine uma parede. Você relou nela, você consegue transferir para o outro lado. Deu para entender? Nós temos também a convecção, que é a troca de calor através do movimento de massas. Tudo bem? Só ocorre, galera, quando tem fluidos. Como assim, professor? Só ocorre em fluidos, gases e líquidos. Professor, não consegui entender. Me dá um exemplo do dia a dia? Vamos lá, então. O ar-condicionado. É a troca de gases com líquido, né? O ar quente e o ar frio. Por isso que existe o ar-condicionado, né? Ah, professor, mas e na natureza? A gente tem muito o sistema solar, enfim, entre outros tipos, ok? Mas o sistema solar é um dos que a gente pode citar aí como os fenômenos da natureza. Tranquilo? Agora vamos para a última, irradiação, ok? Transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Ok, professor, como assim? O Sol para a Terra, o que acontece? Há uma transmissão, não é? E inclusive no vácuo, sem precisar de nenhum meio. Então não precisa de meio. Olha o exemplo aqui da mãozinha, ó. Quando você coloca a sua mão na frente de um fogo, aquelas ondas eletromagnéticas, elas esquentam a sua mão. Tudo bem? Então, vamos finalizar aqui com o entendimento melhor da página 191. Não se esquecendo que o calor é energia térmica em trânsito, ok? Mecanismo de transferência de calor. Então, eu tenho a condução, característica. Transferência de energia por meio de colisões entre partículas no meio, sem que haja o transporte de matéria. Observações. A condução ocorre em qualquer meio material, como havia falado. Nos sólidos, a transferência de calor é predominante por condução. Ok? Convecção. Transferência de energia que ocorre pela movimentação da matéria. Só ocorre nos líquidos e gases. Irradiação ou radiação. Transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Todo corpo na natureza troca calor por irradiação. Todo corpo na natureza, ok? Vamos para o exercício em classe, página 192, ok? Exercício 1. É comum nos referirmos os dias quentes como dias, abre aspas, de calor, fecha aspas. Muitas vezes ouvimos expressões como, abre aspas, hoje está calor, fecha aspas. Ou, abre aspas, hoje o calor está muito forte, fecha aspas. Quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor, em aspas, usado nessas expressões? Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. Óbvio que não. B. Sim, pois o calor é sinônimo de alta temperatura, eles são iguais? São diferentes, então não é essa. C. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito, correto, que eu havia falado agora há pouco. 2. Né, ele fala para você, é uma questão da PUC, né? O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Há três processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se que, em dias frios, né, primeira afirmação, em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se em um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. Correto, né, galera? Os pássaros fazem isso. E o isolante térmico, o ar do repouso é um grande isolante térmico, ok? 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asa-deltas para ganharem altura. Tais correntes são originadas por diferenças de temperatura entre duas regiões quaisquer da Terra. Correto também, os aviões e asa-deltas utilizam desse meio. As paredes 3, né? As paredes internas das garrafas térmicas são espalhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação? Correto também. O sal de prata que recobre as paredes de vidro da sua garrafa térmica impedem que as ondas eletromagnéticas atravessem essas paredes das suas garrafas térmicas. Ok? Então, alternativa A.
A 3, galera, ele também dava para você 4 afirmações e eu vou falar as corretas, tá? Porque já foi falado nas duas anteriores e na explicação. É a letra B, então a correta é a 1, 2 e 4, ok? Por quê, professor? A 1, preste atenção, depois vocês vão ler aí, a temperatura da água na saída das torneiras poderia ser maior de 45 graus se a caixa d'água fosse revestida externamente por uma camada grossa de isopor. Sim, certamente. Há certas perdas de... Sim, vamos com calma, que eu estou gaguejando. Certamente, há perdas de energia térmica na caixa d'água que seriam para o quê? Minimizar o revestimento isolante térmico. Então, vira um isolante térmico, correto. 2. As garrafas plásticas no dispositivo do Sr. Luno funcionam como uma superfície refletora para que as radiações infravermelhas oriundas da mangueira aquecida. Também está correto. Serve também como uma camada de proteção. Ok? A 3 está incorreta, porque em dia nublado o mesmo resultado seria esperado caso fosse usada uma mangueira de cor clara. Não, não tem a ver aí com o que a gente está estudando sobre calor e temperatura. Certo? E a 4 está correta, porque é o que a gente havia falado na 1 e na 2, ok? Só uma ênfase aí na 3, superfícies escuras absorvem mais calor, entendeu?